Olá, parceiro, tudo bem? Dando sequência aos nossos vídeos do módulo Secretaria, hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem cadastrar a sua grade horária dentro do estúdio. Mas por que cadastrar a grade horária? Porque dentro do Educacional Cloud, hoje a gente tem uma função muito bacana que é a datas pelo horário de aula. E qual que é a função dela? Você tendo a sua grade horária cadastrada direitinho aqui no estúdio, habilitando um parâmetro lá no Educacional Cloud, aí se você tiver qualquer dúvida sobre como acessar esse parâmetro, aí você pode entrar em contato com o setor responsável pelo seu atendimento, que com certeza ele vai te ajudar. Então, tendo esse parâmetro habilitado, o professor só vai clicar no botão e aí vai subir todas as datas nas quais ele precisa lançar o seu conteúdo dentro do seu bimestre, trimestre ou semestre. Sendo que é de extrema importância ter feito o cadastramento da duração de fases antes. Se você tiver qualquer dúvida de como realizar o cadastramento da duração de fases aqui no módulo secretaria, é só você voltar alguns vídeos nossos que já tem o vídeo do treinamento da duração de fases, tá bom? Então vamos começar. Na barra superior aqui a gente vai continuar na opção horários, e aqui dentro de horários a gente tem algumas opções à esquerda no nosso menu. Então a primeira opção é de consulta para a gente depois fazer uma validação do que foi feito o cadastramento. Na sequência eu tenho a opção de horários, que é onde eu vou cadastrar os meus horários, ou seja, quando a minha aula começa e quando ela termina. E, na sequência, eu tenho a opção da grade. A grade é onde eu vou cadastrar onde esse horário que eu acabei de vincular, em qual dia da semana, onde ele entra, tá bom? Vou clicar aqui em horários. Então, aqui em horários, eu já tenho alguns horários pré-cadastrados, e aí eu vou dar sequência e vou dar ênfase numa situação muito importante aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui no botão novo, vou colocar o próximo código, que é o 06, e vou dizer aqui que, nesse caso, é minha primeira aula, só que do período da tarde. Por que que eu estou dando ênfase nessa questão de ser da tarde? Vou colocar aqui o horário, da meio-dia até às 13 horas. Perceba, a hora inicial, hora final, tá bom? Vou clicar aqui no gravar. Então, o que que acontece? Quando eu digo aqui na descrição, de forma genérica, primeira aula, segunda aula e assim por diante, sem mencionar se é no período da manhã ou da tarde, eu vou ter um trabalho um pouco maior quando eu vier aqui na grade. Vou mostrar para vocês. Aqui na minha grade horária, eu vou sempre fazer a alimentação por etapa, tá? Ou seja, por ano letivo. Então, eu vou colocar aqui etapa, ano letivo, no meu caso, 2022, na minha base de teste. Vou apontar o curso que eu quero, nesse caso, ensino médio. Posso fazer o filtro pela série que eu quero, ou então eu posso vir diretamente aqui em turma e selecionar a turma específica que eu quero, tá bom? Se eu clicar diretamente aqui na lupinha, ele me traz a informação de selecione um dia da semana, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar o dia da semana que eu quero, e aí sim eu vou clicar na lupinha para esses dados da parte superior estarem vinculados com essa parte inferior aqui, tá bom? Então, eu vou fazer agora o cadastramento dos meus horários para segunda-feira. Então, eu vou vir aqui embaixo, vou clicar no botão novo e vou atribuir aqui o horário. Opa, imagina se eu não tivesse colocado na descrição aqui que o período é da tarde. Como que eu faria a diferenciação entre um e outro? É lógico, eu poderia fazer a diferenciação pelo código. Ah, todos que estão aqui até o 5 é no período da manhã, depois disso é o período da tarde. Mas seria muito mais simples para qualquer pessoa ter um fácil entendimento se eu já tiver aqui na minha descrição a informação já completinha, tá bom? Então, eu vou clicar aqui na minha primeira aula do período da tarde e automaticamente ele aparece aqui a informação do horário que se inicia e quando finda, conforme aqui na opção horários eu havia alimentado anteriormente. Então, vou vir aqui agora na disciplina e atribuir uma disciplina para este horário e vou clicar no gravar, ok? Então, eu disse que todas as segundas-feiras, dentro da minha fase, seja bimestre, trimestre ou semestre, vai ter ao meio-dia, a 1 hora, aula
da disciplina de artes, ok? Vou pegar aqui agora um outro dia da semana e vou fazer a mesma coisa. Cliquei aqui na lupinha, não tem nada, mas veja, habilitou o botão novo. Vou clicar aqui no botão novo e agora eu vou alimentar, essa mesma primeira aula do período da tarde, só que agora eu vou colocar uma outra disciplina. Vou colocar uma disciplina com subdisciplina para mostrar para vocês como que fica. Ó, vou pegar aqui a disciplina de língua portuguesa, que eu sei que é uma disciplina mãe, ou seja, tem uma outra disciplina vinculada abaixo dela, e aí eu vou selecionar aqui no campo da subdisciplina a disciplina de literatura. O que que acontece quando eu faço isso? Vou clicar aqui no gravar. Eu estou dizendo para o sistema que esse horário da meio-dia até às 13 horas da tarde corresponde à subdisciplina da literatura e não à disciplina da língua portuguesa, ok? Se eu quisesse fazer a alimentação para a língua portuguesa, aí eu teria que colocar somente ela. Vou dar um exemplo aqui, vou cadastrar um outro horário, colocar aqui o 07, segunda aula, tarde. E vou colocar que é das 13 horas até as 14 horas. Gravar. Vou retornar aqui na minha grade, vou clicar no atualizar, para ele trazer a informação que eu acabei de cadastrar. Vou clicar aqui no botão novo e vou selecionar a segunda aula do período da tarde, perfeito? Vou agora vincular a disciplina de português e vou gravar. Perceba, quando eu vinculo só a disciplina mãe, eu tenho somente o campo da disciplina vinculado, ou seja, só na disciplina da língua portuguesa eu vou ter esse horário. Agora, quando eu atribuo a subdisciplina, eu estou dizendo que este horário está vinculado a ela, ok? Não tem como eu vincular diretamente a literatura aqui como subdisciplina. Obrigatoriamente eu tenho que dizer qual que é a disciplina que está acima dela, tá bom? E aí, vamos supor então que eu tive agora uma troca de professores, então o horário ele vai ter aí uma mudança, como que eu faço para editar esse horário, Patrícia? É muito simples, eu venho aqui, faço a exclusão desse horário, então língua portuguesa não vai ser mais das 13 horas até as 14 horas, vou cadastrar não, vou excluir essas 2 e vou cadastrar agora o inverso, colocar a primeira aula da meio-dia às 13, a disciplina de português e, no caso, das 13 às 14, a disciplina de português e, no caso, a literatura, sendo sua subdisciplina. Perfeito? Então eu fiz aí uma alteração de horários. Nossa, mas aí quando o professor clicar naquele botão que você mencionou, então vai apagar todas as informações que foram feitas até então no horário antigo? Não, todas as informações que foram salvas, ou seja, no diário de classe o professor ele tem o lançamento de conteúdos dele. Ele tendo realizado o lançamento do conteúdo até a data que ele deveria ter lançado, o sistema ele mantém a informação que foi lançada. Vou dar um exemplo aqui. Vou retornar aqui para minha segunda-feira, clicar aqui na lupinha. Então eu tenho aqui da minha segunda-feira a disciplina de arte, ok? Então vou abrir aqui o meu Educacional Cloud e eu tenho aqui a minha disciplina de arte da terceira série do ensino médio. E eu tenho o botão que eu comentei com vocês, datas pelo horário de aula. Então, aqui embaixo eu tenho conteúdos lançados que não foram nem na segunda-feira. Perceba, foi na sexta e na quinta-feira. Vou clicar aqui nesse botão. Ele questiona se eu quero confirmar. Vou confirmar. Ó, e repara, aqui em cima eu tenho o meu período, então minha duração de fase. Então eu digo que o meu primeiro bimestre
Ele começou lá no 1/2 de 2022 e findou no dia 30/4 de 2022. E aí, quando eu clico no botão, todas as datas dentro desse período, elas são carregadas. E perceba, aqueles conteúdos que haviam sido lançados anteriormente, mesmo que em datas diferentes, eles não se perdem, eles se mantêm aqui cadastrados, tá bom? Então, esse é o processo de alimentação da grade. E agora vamos dar uma olhada aqui na tela de consulta. Então, aqui na opção de consulta, eu faço seleção do meu ano letivo, do curso e da turma que eu quero analisar. Clico aqui na lupinha, ele me traz a série turma. E se eu clico aqui nas abas, eu consigo extrair algumas informações, né, consigo visualizar algumas informações. Então, eu vou clicar na primeira aba de horário, então eu sei que eu tenho 2 aulas alimentadas dentro da segunda-feira, uma às 13, desculpa, eu tenho 2 aulas alimentadas, uma na segunda-feira, outra na terça-feira. Na segunda-feira eu não tenho horário. Então, na segunda-feira eu tenho da meio-dia às 13 e já na terça-feira eu tenho da meio-dia às 13 e tenho das 13 às 14. Mas eu não sei qual que é essa disciplina que eu tenho alimentado nesses horários. Como que eu faço então para saber? Eu clico aqui na aba disciplinas e aí eu consigo visualizar pelo código da disciplina e da subdisciplina quais são que vão entrar dentro desses horários. Então, na minha primeira aula da segunda-feira é a disciplina 003 e na minha aula da terça-feira é a disciplina 002 e a 002 com subdisciplina 018. E eu tenho a versão completa da tela, na qual eu consigo visualizar não somente a questão do horário, como também a disciplina que está atrelada. Então, eu vejo que da meio-dia às 13 eu tenho a disciplina 003, assim como meio-dia às 13 de terça-feira, a 002, das 13 às 14, 002 barra, que é a subdisciplina, né, com um hífenzinho, a 018, ok? E só dando um plus aí da nossa parte de educacional cloud, eu deixei um print do parâmetro que eu havia mencionado para vocês, tá? Então é esse parâmetro aqui, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho a tela. Então, esse parâmetro aqui, modo de lançamento de conteúdo automático, data pelo horário de aula, ele estando habilitado lá no Educacional Cloud, os professores conseguem subir as datas conforme você cadastrar aqui na sua grade, ok? Se estiver na modalidade normal, os professores, eles alimentam de forma manual lá o conteúdo, mas isso a gente deixa mais para frente nas nossas aulas do Educacional Cloud, tá bom? É isso, gente. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição. Até mais.